Olá, professor. Olá, turma. Eu sou o Fábio Lucas e estou com o José Vitor e a gente vai falar sobre o método TOPSIS. E o artigo que a gente usou como base foi uma metodologia para pré-seleção de ações utilizando o método multicritério TOPSIS. Bom, no sumário a gente vai falar sobre análise multicritério de apoio à decisão. Vamos falar sobre o método TOPSIS também, explicando um pouquinho quais são as etapas do método TOPSIS. E a partir disso a gente vai entrar no estudo de caso, na sua aplicação e na conclusão. Bom, introduzindo a análise multicritério de apoio à decisão, ele teve origem na pesquisa operacional, né? Bem, que o professor ensinou para a gente na aula. E ele tem como objetivo apoiar os decisores na avaliação e na escolha de ambientes multicritérios, ou seja, ambientes que envolvam problemas complexos, cuja solução passa pela análise de diversos critérios e várias variáveis distintas. Esse tipo de decisão ele pode ser caracterizado, entre outros aspectos, pela variedade de critérios utilizados para a solução, né? Como o professor passou em aula, a gente pode ter vários critérios, 100 critérios, 20 critérios, então dependendo do problema, da problemática que vai ser estudada. Na dificuldade também de mensuração de determinados critérios, né, principalmente pelo critério de natureza qualitativa, e na dificuldade de definição dos critérios ou das alternativas disponíveis. Os métodos multicritérios de apoio à decisão, eles têm ajudado os agentes de decisão em todos os níveis para melhorar a qualidade de vida do planeta. E também ele se estende para as empresas, né? Quando você quer tomar uma decisão, o análise multicritério de apoio à decisão com as suas ferramentas, ele ajuda os gestores a tomarem decisões mais assertivas. E eles trabalham também com problemas com decisões complexas, normalmente não são associadas a uma análise multicritério. E os elementos fundamentais que estão presentes nos processos de decisão, eles são três principais, né? Obter as respostas às perguntas enfrentadas por um decisor em um processo de decisão. Como eu disse anteriormente, nas empresas tem muitas perguntas que precisam ser respondidas e o análise multicritério de apoio à decisão ele ajuda com isso. Tornar transparente toda potencial decisão e aumentar a coerência entre a evolução de um processo de decisão, os objetivos e o sistema de valor do processo. Bom, agora entrando um pouquinho no método TOPSIS, que é o nosso tema, no nosso trabalho. Ele foi desenvolvido por Huang e Yong, e ele é conhecido como técnica de ordem de preferência por semelhança a uma solução ideal. Ou seja, ele busca avaliar a distância relativa em relação ao ideal e a uma inversa, ou anti-ideal, que no artigo que a gente vai trabalhar ele fala anti-ideal, por meio de uma taxa de similaridade. Então, são identificadas as alternativas que estão mais próximas da solução ideal e mais distantes da anti-ideal, que no artigo ele representa como PIS e NIS, né? Que PIS é o Positive Ideal Solution e NIS é a Negative Ideal Solution. E a partir disso se gera uma ordenação decrescente dos coeficientes das distâncias calculadas, e aquela alternativa que melhor apresentar maior proximidade relativa, que é o RC, ela é classificada como a primeira opção do ranking. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das etapas do método TOPSIS, que são 6 ao todo. Na primeira etapa tem a construção da matriz de decisão, que é uma matriz M por N, né? Onde M são as alternativas ou ações, e N são os critérios de avaliação. E a partir dessa matriz, a gente tem a segunda etapa, que é o cálculo da matriz normalizada, que a gente faz essa normalização da matriz de decisão, e ela tem essa seguinte cara, né? A normalização, ela é a matriz sobre a raiz do somatório dessa alternativa de ações e critérios de avaliação. Na terceira etapa tem o cálculo da matriz com os respectivos pesos, né? Onde a gente pega essa matriz normalizada e multiplica pelos pesos dos critérios. E os pesos normalmente eles são definidos de acordo com as percepções do valor do decisor ou de um grupo de decisores. Então a gente tem essa cara aí. E o PYJ, né, ele é o peso definido para cada atributo ou critério. Na quarta etapa, a gente tem a identificação do PIS e do NIS, que é a solução positiva e a negativa. E com a determinação dos melhores níveis para cada um dos critérios analisados, eles são representados pela letra A+, e os procedimentos realizados para determinar os piores níveis são representados pela letra A-. Então a gente tem essa seguinte equação, né, no A+ e do A-,
onde quando a gente quer achar a solução positiva, a gente tem que maximizar o critério de benefício e minimizar o critério de custo, que a gente acha a solução ideal. E quando a gente quer a solução negativa, a gente minimiza o benefício e maximiza o custo, que aí a gente chega na solução não ideal. Pode passar. Na quinta etapa, a gente tem o cálculo das distâncias, que é entre a situação ideal positiva de cada alternativa, que era aquele a mais que a gente falou anteriormente, e a situação ideal negativa de cada alternativa, que é o a menos. Então, a partir disso, a gente tem o cálculo da medida de separação para cada alternativa em relação às soluções ideal e anti-ideal. E a partir disso, a gente calcula as distâncias euclidianas entre cada alternativa, podendo ser calculadas na seguinte forma, que é a raiz do somatório das distâncias positivas ao quadrado, e na negativa é a raiz do somatório das distâncias negativas ao quadrado. Pode passar. Na sexta etapa, a gente tem um cálculo de similaridade, que é essa última etapa, né? Onde a gente tem um cálculo da posição ideal positiva, chegando ao resultado de aproximação à situação ideal e a definição da hierarquização das alternativas. Então, a gente tem esse epsilon, que a partir dele a gente encontra a solução ideal. Então, a solução ideal ela é determinada por aquela alternativa que mais se aproximar ou for igual a 1. Em contrapartida, a solução que menos se aproximar ou for igual a zero será a solução anti-ideal. Então, o produto final da análise é um ranking onde as alternativas avaliadas são priorizadas. Então, quanto mais próximo de 1 é melhor ranqueada, e quanto mais próximo de 0 é a menor avaliada. Bom, agora entrando no estudo de caso, a gente pegou um artigo que foi apresentado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. E os autores foi o aluno Leandro Santos da Costa, que é aluno da UERJ, e o professor Antônio Marcos Duarte Júnior, que é o professor adjunto do Cefet da Faculdade de IBMEC. E o artigo ele teve como objetivo geral, esse objetivo geral, esses três primeiros são gerais, e o quarto é aplicado ao artigo do estudo em si. De objetivo geral, era a necessidade de uma ordenação das alternativas de uma dada amostra, a viabilidade de obtenção de meios para sua aplicação, a proposição de uma metodologia baseada nos conceitos e ferramental propostos pela análise fundamentalista, e aí chega ao objetivo específico do artigo, que é a aplicação da análise multicritério de apoio à decisão para a pré-seleção de ações listadas na BM/IF Bovespa, que o José vai explicar um pouquinho mais à frente. Pode passar. Então, a escolha do método Topsis, ele se deu pela sua simplicidade no seu desenvolvimento, possibilidade de sua formulação ser totalmente desenvolvida em planilhas eletrônicas pelo Excel, não exigindo a utilização ou licença de um software de difícil acesso, que muitas ferramentas de análise multicritério eles têm suas ferramentas próprias e muitas das vezes eles são pagas, né? Então são um pouco mais difíceis de se obter. Então a escolha do método Topsis ele se deu justamente por você conseguir fazer no Excel. Também pela possibilidade na busca de eficiência nos serviços públicos e ou privados, de utilização de diversos critérios para avaliação, e na facilidade em realizar análise de sensibilidade para diferentes cenários. O José vai explicar também à frente um pouquinho como é que é feito essa análise de sensibilidade de diferentes cenários. E por último, a utilização de índices financeiros, que foi uma medida de risco e um parâmetro qualitativo de governança corporativa para análise das empresas. E o método de análise do multicritério Topsis, ele foi o responsável por hierarquizar as alternativas de investimento, com o estabelecimento de uma sistemática de análise para apoio à decisão, quanto às ações a serem previamente escolhidas para uma futura decisão de investimento e construção de carteiras eficientes. Bom, falando da aplicação que o artigo se propôs a fazer, né? As opções foram ações que compõem o principal índice da Bolsa de Valores Nacional, que é o Ibovespa, e como amostra de análise, todas as empresas que faziam parte da carteira teórica do Ibovespa foram utilizadas, né? No dia 1º de maio de 2012. Essas foram as opções, né? Essas ações, e os critérios são 6, sendo 5 quantitativos e um qualitativo, que é a governança corporativa, sendo o índice de liquidez geral, o retorno sobre o ativo, o índice preço sobre lucro, o parâmetro de dividendos e a volatilidade pesquisadas naquela data que eu comentei, dia 1º de maio
de 2012, e a governança corporativa foi feita uma análise no grau de transparência daquela empresa, recebendo uma nota de 1 até 4, sendo uma transparência tradicional, aí a nota 2 seria nível 1 de transparência, a nota 3 nível 3 de transparência, e novo mercado seria a nota 4 para a governança corporativa. Foi o único dos critérios que eles tiveram que avaliar qualitativamente. Bom, e como o artigo em si, ele não demonstra como foi feito numericamente, né? Eles dizem que utilizaram o Excel para fazer essa análise, mas só demonstra os resultados. A gente pegou algumas das ações, né? A gente pegou só 10, são mais de 30 ações. E pegou os índices atuais, com exceção da volatilidade, que foi um índice abstrato que a gente utilizou, e a governança corporativa também, que foi aleatório, para poder realizar essa análise, utilizando o método TOPSIS no Excel. Então aqui a gente pode ver que tem dois critérios em que o melhor, né, é que seja menor a nota dele, o grau dele. Então é o índice PL e a volatilidade, e todos os outros, quanto maior o valor, né, o grau, melhor. Melhor é a opção. Aquele foi o primeiro passo, que foi a montagem da matriz opções critérios. O segundo passo seria a normalização. E aqui foi utilizado aquele mesmo esquema de normalização, que seria pegar o valor e dividir pela soma quadrática das outras opções, pela raiz disso. E como no artigo, num primeiro momento, eles utilizaram o mesmo peso para todos os índices, então já tá dentro também esse passo da multiplicação pelos pesos. Depois foi escolhido, né, qual seria a PIS e a NIS, né, a melhor opção e a pior opção, o ideal e o anti-ideal, utilizando os melhores valores. Então aqui, que era um critério, que o menor valor é o melhor, a gente utilizou o 0,24, que é o menor. Aí aqui os maiores, depois o menor e depois o maior. E pro pior o inverso, né? Se no critério, quanto menor o valor melhor, a gente utilizou o maior valor. Depois desse passo foram calculadas as distâncias, né? D mais para a distância positiva. E a distância é a distância cartesiana mesmo, igual o Fábio explicou anteriormente. Foi feito para a distância positiva de cada ação, para opção ideal, a distância negativa, né? Que seria a distância de cada ação para a opção anti-ideal, e o A aqui representa aquele cálculo de similaridade em que pega a distância negativa e divide pela soma das duas distâncias, porque o método busca a opção que mais se aproxima do ideal e que mais se distancia do anti-ideal. Então só com uma distância não daria pra gente fazer essa análise. Então com o a gente ranqueia partindo da opção que mais se aproxima de 1, como o Fábio bem disse, até a opção que mais se aproxima de 0. Então no nosso exemplo numérico, que foi desenvolvido no Excel, a BRAP 4 seria a melhor opção, indo até a NATO 3, que é a pior opção dessas 10 ações. No artigo foi feito a aplicação do método de maneira similar, e esses foram os resultados, utilizando, como eu disse, né, numa primeira análise, o mesmo peso para todos os critérios. Então aqui a gente pode ver que a Eletropaulo ficou em primeiro, seguindo da Cielo, indo até a ação da Gol em último lugar. Então o AI aqui tá representando aquele A que eu mostrei anteriormente, a posição aqui seria o ranqueamento. Esse aqui foi o resultado da aplicação do TOPSIS. Uma forma de tirar uma prova real se esse ranking final das ações faz sentido, né, para uma pré-seleção de ações, né, uma seleção feita antes de fato aplicar métodos financeiros de análise, foram divididas as ações em 3 grupos, sendo o primeiro grupo formado pela escolha arbitrária das 10 primeiras ações no ranking final, então seria da Eletropaulo até a Cosan aqui.
O grupo 2 seria formado por todas as ações da amostra, exceto as 10 melhores colocadas, então seria da CID nacional até a Gol. E o grupo 3 formado pela escolha arbitrária das 10 últimas ações, então seria da ação 50, aqui, 55, né? OGX Petróleo até a Gol. E aqui a gente vê a análise de rentabilidade no ano de 2012 e nos anos anteriores, 2011 e 2010, em que o grupo 1 se saiu melhor que o grupo 2, que saiu melhor que o grupo 3. Então isso aqui traz uma maior veracidade pro método, né? Diz que mostra que o método fez sentido para uma pré-seleção de ações. Como o Fábio bem disse, foi feita uma análise de sensibilidade, que seria ver o quão sensível é quando a gente muda algum aspecto da aplicação do método, o que isso vai gerar como resultado e qual a diferença desse resultado pro primeiro resultado, né? Com a primeira análise de sensibilidade foram modificar os pesos, então todos os critérios tinham o mesmo peso na análise anterior. Aqui eles deram mais peso para a governança corporativa e mais peso para o índice PL, diminuindo o peso das outras. E já mostra uma mudança, por exemplo, na COSAN aqui, que era a 10ª ação e foi para a segunda colocação. Então a gente vê que modificando os pesos, a gente já tem uma modificação de 9 colocações de uma ação. Isso mostra que nessa análise de sensibilidade a alteração dos pesos gera essa maior perturbação. A segunda alteração foi na mudança nas notas de governança. Como eu falei, a nota aí é de 1 a 4, e como era o único critério qualitativo, eles decidiram modificar, colocando o novo mercado, que seria a nota 4, recebendo o valor 6. Então, essa análise aqui já traz uma perturbação menor, com a COSAN continuando no 10º lugar, a Cielo continuando no segundo, né, que estava no primeiro resultado. Então, tem a sensibilidade foi menor no sentido da mudança das notas desse critério. Como conclusão do artigo, a gente tem que todos os objetivos que o Fábio falou, e principalmente o objetivo central dessa pré-seleção, foi alcançado. E isso se prova com aquela prova real que eles fizeram do grupo 1, com as 10 ações melhores colocadas, ter de fato uma rentabilidade maior do que o grupo 2 e que o grupo 3. Com isso a gente encerra a apresentação do artigo.